Tu deu uma declaração extremamente polêmica, na qual eu discordo, que o Bolsonaro é um traidor. Eu queria que tu explicasse isso. Rapaz, se a gente chegasse num poder absoluto nesse país e pessoas que ameaçassem a nossa família, a gente ia fazer o quê? Bolsonaro teve mais poder do que o imperador. Bolsonaro só indicou a todos os cargos relevantes pessoas comprometidas à extrema esquerda. O Guedes era? Rapaz, o Guedes o Guedes é altamente comprometido com várias pessoas do PSDB ou não? Ele não fez parte de think tank e tudo mais. Agora, pior do que Guedes foi Cássio, foi Mendonça, que eram indicados diretos do PT, parte né? de think tank não quer dizer que o cara é alinhado com nada. Ele tem compromissos pessoais. Não tem é compromissos pessoais. Deve. Eu discordo. Inclusive, Guedes não tem ligação com chineses. Agora, pior do que Guedes foi o judiciário. Cássio e Mendonça são pessoas que devem ao PT ou não? Todos os indicados de Bolsonaro, todos os tribunais eram da extrema esquerda, bicho. Todos os generais que ele colocou em posição de poder viraram generais carregador de mala do PT. Bolsonaro prometeu defender a família ou aprovar 70 leis feministas, dar o dobro do dinheiro da mulher que botasse o marido pra fora durante a pandemia. Bolsonaro fez exatamente o oposto do que ele prometeu. Ele deu poder total ao PT. Nem mesmo o cara que meteu a faca nele abriu o bico. Ele não usou o poder dele, nem mesmo pra investigar o cara que enfiou a faca nele, não é isso? Mas tu acha que ele, mas tu acha que ele conseguiria fazer tudo o que ele quisesse? Não que... existem Isso dois é uma extremos. utopia maluca que você tá falando. O cara podia fazer o que ele quisesse, ele não governa poderia, sozinho. ele não poderia fazer o que ele quisesse. É verdade. Mas é mais desonroso do que dar a bunda publicamente ele ser eleito dizendo que vai combater o PT e colocar no STF 2 petistas. Isso é a coisa mais desonrosa que ele podia fazer. Tipo assim, se ele morrer, se ele se matasse, seria menos desonroso. Se ele virasse viado publicamente, assumisse o cara como marido dele, seria menos desonroso do que o que ele fez. Bolsonaro foi eleito para combater o PT ou para indicar petista ao STF. Ele foi eleito para defender a família ou passar pautas feministas. Ele fez exatamente o oposto. Não é que ele faz o que ele quiser. Eu concordo que ninguém faz o que quiser. O problema não é que ele cometeu um erro. O problema é que Bolsonaro não teve um ato de homem. Zero, nada, não tem uma lei. Bolsonaro passou lei reduzindo a maioridade? Não. Bolsonaro passou lei criando armamento civil, ele revogou o desarmamento? Porra nenhuma. Nada, nenhuma promessa de campanha o cara cumpriu, velho. Zero. Todas. Se o cara tivesse indicado... Mas dependia dele exclusivamente, ele conseguiria apertar um botão e fazer. Se o cara tivesse indicado os filhos dele pra STF, os filhos, bicho, seria menos desonroso do que botar petista. Qual foi a indicação de qualquer tribunal superior? O cara acabou com a Lava Jato, colocou aras na negócio, mandou reabrir o inquérito das fake news com Dodge. Esse inquérito das fake news que tá levando essa galera à cadeia foi reaberto por ordem da Advocacia Geral da União dele. Foi Bolsonaro que acabou com a Lava Jato, foi Bolsonaro que acabou com a Lava Toga. O PT tava humilhado, bicho. A Lava Jato tava chegando em Toffoli em todo mundo. O que ele fez? Foi lá beijar Toffoli e indicar o estagiário de Toffoli pro STF. Não foi isso que ele fez ou não? É mentira o que eu tô dizendo? Quem é o estagiário do Toffoli? O cara que trabalhou com Toffoli 12 anos, escreveu o livro dizendo que o Toffoli é o maior brasileiro vivo, que ele é terrivelmente evangélico. Não é isso que é o nome do cara? Não aconteceu isso ou não? Bolsonaro foi um traidor integral. Você pode me dizer uma lei, me diga uma lei que Bolsonaro tenha passado que piorou a situação pro vagabundo nesse país e ajudou o trabalhador? Você sabe me dizer uma lei? Bolsonaro pagou esse professor de federal, como esse cara que diz que cada direitista merece um bom tiro na cara e recebe 20 mil reais por mês do nosso dinheiro pra ficar fazendo política, recebendo salário integral há 2 anos, não é isso que ele fez? Bolsonaro explodiu a impressão de moeda, explodiu a corrupção, entregou o poder total a esses vagabundos. Mas ele não assinou a merda lá da pandemia, metendo, como é que chama? Focinheira, deu respaldo ilegal, o maior crime contra a humanidade, que é esse negócio de lockdown, sem nenhum respaldo científico, não é isso? Mas, pô, ele perdeu a eleição porque ele não concordou com o lockdown. Não, ele perdeu a eleição porque ele traiu todas as promessas dele. Eu não conheço ninguém que tenha trabalhado na campanha de Bolsonaro, que tenha respondido processo como eu, que tenha respondido processo como o Zuentraub, que tenha respondido processo como os caras que coordenaram a campanha dele, que tenha apoiado o Bolsonaro na segunda. Na hora que você dá as costas a todas as suas pautas, você vai ser reeleito? Alguém que todo mundo que apoia ele vai pra cadeia, o cara vai continuar apoiando um cara desse? Inclusive, quem diz isso não sou eu. Tem posts do professor Olavo de 2020 dizendo, Bolsonaro, se você continuar se curvando aos inimigos, você vai terminar implorando misericórdia. Não tem o que o professor Olavo... Inclusive, o brother que você gravou aqui, inclusive, comentou em 2020. O Luca de Grazi. Eu tava visitando os Luca de Grazi em 2020. Chegou lá e disse, professor Olavo, eu não concordo com muita coisa que o senhor diz, mas nesse caso aí, você tem toda a razão, não é isso? Tipo assim, os caras já sabiam há 5 anos atrás que Bolsonaro é a cadela do PT, não é isso? Mas, outros oitão, quem que tu acha que é o cara ideal pra ser presidente do Brasil a partir de 2027? Você conhece a história de Samuel do Antigo Testamento? Não.
O povo pede um rei, só que Deus tinha ordenado que eles fossem regidos pela lei de Deus. E aí o Deus diz a Samuel, diz assim, quando eles negam a lei, eles não estão nas costas a você não, eles estão nas costas a mim. Deus diz que a salvação é coletiva e individual. Você confia nas urnas na Venezuela? Você acha que alguma eleição vai resolver alguma coisa na Venezuela? Sim ou não? Hein? Não. É isso. Votar. A chance de um voto da gente, mesmo que fosse uma eleição, mesmo que seja uma eleição lista e tudo mais, a chance de a gente votar e nosso voto ser decisivo é menor que ganhar na Mega Sena, não é isso? Mas tu influencia 200 mil pessoas. Agora, 200 mil pessoas eu influencio eles a fazer o voto real, cada centavo. Na hora que você compra essa pipoca aqui, meu irmão, você muda a realidade física das coisas. Gente, O quê? compartilhem a live aqui, O quê? deem like, deixem um like aqui, compartilhem a live nos grupos de WhatsApp, Entre por no nosso favor. grupo do WhatsApp da comunidade Mas também. Cada decisão de poupança ou de consumo muda a realidade física das coisas. Em um regime como o nosso, que não existe oposição real, a única oposição é desinvestimento. Se você tem ações, se você tem tesouro direto, você é comparsa do regime que você financia, não é isso? Você investiria na Coreia do Norte? Não, Você investiria em Cuba? Você emprestaria dinheiro ao governo da Venezuela? não. Pois é. Quem empresta dinheiro ao governo brasileiro é comparsa, financiador, tudo que o governo brasileiro fizer, não é isso? Tá, mas então não tem nenhuma solução, nenhum presidente que possa ser alguém que tu possa dizer que seria um bom presidente a partir de 2027. Rapaz, o problema do Brasil não é de executivo, não, é de instituições. Mas eu não perguntei o problema do Brasil. Eu perguntei quem que você gostaria que fosse presidente a partir de 2027. Rapaz, eu não vejo que vai fazer... na próxima eleição, eu não vejo que existe possibilidade de nenhum opositor real chegar ao poder. Tipo assim, você mesmo concorda que na Venezuela alguém vai ganhar a eleição do Maduro lá? Tem alguém que possa ganhar a eleição do Maduro? Tem alguma chance de melhorar a Venezuela pelo voto? Você acha que tem? Mas tu acha que o Brasil tá no mesmo nível que a da Venezuela? Rapaz, em relação à oposição, o que é a oposição real? Bolsonaro é a oposição real? A gente veio de uma eleição que teve O cara 1% de diferença. O tribunal manda o cara... Ele obedece todas as ordens ilegais, qualquer juiz de primeiro grau dá ele. Isso é opositor real? O cara diz que não é pra postar no X, e se o cara nem parte de processo, o cara obedece. Todas as ordens ilegais o cara cumpre, como o presidente, inclusive. Esse cara é opositor real? O cara é submisso aos caras que ele ajudou a combater, não é isso? Mas vocês sabem dizer alguma lei que Bolsonaro tenha passado que tenha piorado a situação do vagabundo? Vocês sabem dizer uma lei que tenha aumentado, reduzido a separação, aumentado o poder do homem sobre a mulher, aumentado o poder pátrio? Vocês sabem dizer uma lei, pelo menos, que Bolsonaro tenha passado defendendo a família? Eu posso lhe dizer 20 aqui que ele fez, aumentando separação, divórcio e desestruturando famílias, não é isso? Ele chegou lá dizendo que ia estimular que ia ser leal às quatro linhas da Bíblia. Quem passou a lei não foi ele, né? Não, que ele apoiou. Inclusive, ele apoiou e sancionou lei de defesa à falsa acusadora de estupro, não é isso? Com nome, inclusive, de falsa acusadora de estupro, a lei, não é isso? Você dizendo que no julgamento você não pode constranger a pessoa porque ela fez uma falsa acusação de estupro, né? Que o Ministério Público e o advogado não pode dizer que é a realidade. Você não pode constranger uma falsa acusadora de estupro, que porra é essa? Crime de violência psicológica à mulher. Lei penal em branco, que não existe conduta específica, bicho. Bolsonaro apoiou, sancionou isso, que porra é essa, velho? Isso é absurdo, velho. Bolsonaro avançou mais as indicações de esquerda e a pauta legislativa de esquerda que o próprio PT. O PT aprovou guarda compartilhada. O PT aprovou crime por exemplo, de alienação parental. Bolsonaro aprovou. Me diga uma lei a favor dos homens que Bolsonaro passou. Eu não conheço, velho. Inclusive, ele se orgulha de ser o presidente mais feminista da história, não é isso? Tem que fazer lei a favor dos homens, por quê? Nós vivemos em um sistema misândrico. Misândrico, absolutamente misândrico. Todos os ramos do direito, a mulher tem diversos benefícios. O colapso de fecundidade que nós vivemos é um desequilíbrio de relação de homem e mulher. A gente não vive um colapso de fecundidade mundial, sim ou não? Tem mais gente da nossa idade do que da dele. Tem mais gente hoje nesse país de 40 anos do que de 4. Todas as vezes na história da humanidade que aconteceu isso, você for lá na Segunda Guerra do Peloponeso, elas podiam deitar com quem quisesse, o marido não podia nem sequer reclamar. Antes de Jesus isso foi escrito, é o mesmo que a gente vive hoje. O colapso de Roma, da Grécia, é o welfare, o domínio de valores femininos e a destruição da fecundidade. É isso que a gente conta nesse livro aí, Bitcoin Red Pill, tem de graça se você quiser aí. Mas tá acontecendo ou não um colapso de fecundidade? Trajetão, tu não acha que o Guedes foi o melhor ministro da economia dos últimos 40 anos no Brasil? E Pra família dele, com certeza, velho. Pro Brasil, péssimo, velho. O quê? Pra família dele, com certeza. Ele fez uma reforma da Previdência dilmista. Tipo, ele prometeu, ele chegou mas, Renato, o Guedes não consegue aprovar o que ele quer. No Brasil funciona da seguinte forma. Eu te explico, se tu não sabe, eu te explico. Diga. É o seguinte, tu consegue aprovar o que tu consegue, o que é possível, não o que tu quer.
Ninguém nunca vai aprovar Mas nenhuma entre lei no merda e nada, Brasil. era melhor não ter passado nada. A reforma da Previdência dilmista, a reforma da Previdência dilmista aumentou a carga tributária e a riqueza na mão de vagabundo. Era melhor não ter feito nada. Ele prometeu, na campanha e no programa do governo, a instituição de um programa análogo ao Chile de capitalização. Não foi essa promessa de campanha, sim ou não? Tinha isso no programa? Tinha. O que eles fizeram? Uma reforma da Previdência aumentando a carga tributária, aumentando o quanto o governo vai arrecadar e empurrando com a barriga, aumentando. A INSS é uma mentira, bicho. Nenhum de nós vai receber nenhuma aposentadoria. Por que não liquidou logo essa desgraça? Se não fosse pra liquidar, não era pra fazer reforma nenhuma. Se o cara tinha voto pra fazer a reforma, por que ele não utilizou essa porra desses votos pra armar a população? Você acha que a população preferia a arma na mão ou a reforma da Previdência? Pra Previdência demora mais 3 anos pra estourar. Por que ele não usou esses votos pra reduzir a maioridade penal? O moleque agora deu tiro da nuca do cara de 14 anos lá no negócio e o amigo de Lula disse que vai proteger o menino, não é isso ou não? Hein? O menino de 14, 15 anos, champinhas da vida aí, continuam impunes ou não? A população preferia o quê? Reforma da Previdência ou redução da maioridade penal? Se ele tinha os votos pra maioridade, ele tinha os votos pra reforma, não é isso?